Olá, amigos do CRE, o nosso Centro de Renovação Espiritual. Hoje nós vamos refletir sobre o número 98 do nosso Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier, na inspiração de Emmanuel. E hoje esse 98 tem o título de Filho e Censor e trata do filho pródigo, baseado num trecho do Evangelho de Lucas, número 15, versículo 29, aonde diz: respondendo, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Então nós vamos analisar essas palavras, também levando em conta o contexto histórico, que nós precisamos nos transportar para a época de Jesus na Palestina, onde os núcleos familiares estavam localizados em pequenas aldeias, tudo girando em torno do pai, né? E tudo em torno também do plantio, do cultivo de gado, não é? Era essa a vida. E então tudo numa unidade familiar e econômica impossível de ser desmembrada. Então, essa história, ela é assim, é uma alegoria, né, para nos chamar a atenção para alguns fatos. Então, haviam dois filhos, não é? Esse mais velho, que é chamado aqui de censor, e o mais novo, filho caçula, que chega para o seu pai e pede a sua parte da herança que ele queria ir embora. Isso era impossível naquela época, exatamente pelo que falamos, que girava tudo em torno do pai e era uma unidade familiar e econômica. Então, mas esse pai maravilhoso, muito magnânimo, ele concorda com esse filho, não é? E permite a sua saída, né? Aqui nós vamos só lembrar da figura do outro filho, que ele até agora não apareceu, mas só para lembrar o seguinte: ele, como o outro, o filho mais velho, ele era o braço direito do pai. Então ele deveria ajudar o pai nessa hora e tentar demover o seu irmão do seu propósito de sair. Mas até agora ele não apareceu na nossa história. E, portanto, ele estava omisso, né? E o jovem então sai, né? E ele precisa vender esse bem para poder se sustentar. E, naturalmente, então, ele vai vender para uma outra pessoa, fora da família, né? E daí já outra ruptura, que era impossível de se aceitar. Mas tudo aconteceu assim, e ele saiu, e inexperiente, muito jovem, cometeu uma série de desatinos, desperdiçou os bens que ele tinha, não é? E aqui nós podemos pensar que a parábola não se refere apenas a bens materiais. Ele é um recado para nós quando nós desperdiçamos os nossos talentos, as nossas ideias, até o nosso tempo, não é? Nós muitas vezes desperdiçamos coisas irrecuperáveis, não é? Mas voltando ao nosso jovem, ele então errou bastante, pecou bastante, e chegou a um momento em que ele não tinha mais nada, ele esbanjou tudo. E ele precisou começar a trabalhar. Lógico que lá na casa do pai, ele trabalhava junto com o pai, mas de uma forma muito mais como um filho, né? E ele agora precisava ser um empregado. Ele arrumou um emprego que era de cuidar dos porcos. Ele já está agora numa localidade próxima à casa da onde ele saiu, talvez até já estivesse agora já pensando em retornar. E lá ele era muito maltratado, mal tinha o que comer, a própria comida dos porcos. Então ele nessa condição terrível, ele resolve cair em si, não é? Quer dizer, tomar consciência da situação em que ele estava, em que ele pensa:
qualquer empregado do meu pai está em melhor condição do que eu. E ele então resolve voltar, não é? Pedir perdão ao pai e voltar. E começa o seu caminho de volta. Aí nós vamos então imaginar esse pai que provavelmente muitas vezes olhava lá na estrada, quem sabe esse filho volta, não é? E esse pai, quando ele vê esse filho lá longe na estrada, ele se antecipa, porque havia a ruptura com a aldeia também, não é? Quando esse filho saiu. E às vezes uma reaproximação podia implicar até em castigos, até mesmo físicos, como acontecia muito naquela época, né? Mas enfim, o pai se antecipa, vai lá, abraça esse filho, beija-o no rosto, que significava reconciliação, e pede para os empregados colocarem um manto nele, as sandálias, um anel, tudo significando que ele agora é filho de novo. E o pai nem deixa ele falar que ele queria se tornar um empregado dele. E aí o pai, na sequência, manda matar um boi e fazer um grande banquete, e aí naturalmente toda a aldeia já sabe que está convidada. Quando era um animal maior que era sacrificado, era sinal de uma festa maior. Então com isso todos recebem um recado de harmonia, né? E aí nesse momento de festa, de comemoração, surge o filho mais velho, né, que estava no campo, trabalhando, fazendo alguma coisa. Ele volta e pergunta para os empregados o que estava acontecendo, e eles lhe dizem: o seu irmão voltou, seu pai está muito feliz, estamos todos festejando. Aí esse filho mais velho, ele se dirige ao pai, e outra situação, que é uma alegoria, que era impossível de acontecer, ele confronta o pai, né, e pergunta como eu que sempre, é a frase inicial, né? Eu que sempre estive ao seu lado, você nunca fez uma festa dessas para mim, nunca matou sequer um cabrito para que eu pudesse festejar com os meus amigos, né? E o pai diz para ele: mas o teu irmão estava perdido e retornou. E isso é motivo de comemoração. Então aqui nós já vamos analisar um pouco, não é, a figura desse irmão mais velho, que ele tem um mérito, não é? Ele ficou ao lado do pai, né? Ele poderia ter abandonado também, mas ele ficou ao lado do pai. Porém, ele não teve esse olhar para essa situação, não é? Primeiro ele confronta o pai e ele não consegue participar da comemoração, não é? Porque ele vê que o seu irmão que saiu, que destruiu uma parte do patrimônio, é recebido de braços abertos com festa. E ele ficou ali ao lado, mas ele não recebeu, como ele diz, nem sequer um cabrito para festejar com seus amigos. Então nós vemos aqui que esse filho ao lado do pai, ele estava também numa situação assim, na zona de conforto, né? Ele estava ali até que sob a proteção do pai, né? E ele não teve esse olhar, não é, maior, mais alargado, de realmente receber o irmão. E isso acontece em muitas situações, não é, de famílias que têm uma pessoa que tem uma condição com uma certa deficiência, que requer mais cuidados, e às vezes os outros filhos, irmãos, enfim, se sentem preteridos. Isso acontece. Não é? Não são todas as pessoas que conseguem administrar uma situação dessas. Não é? Então, são vários pontos para nós refletirmos que esse irmão mais novo que saiu, ele teve a ousadia de sair, que o outro não teve, talvez agora até tivesse uma pontinha de inveja, não é? Esse irmão que saiu teve essa ousadia, errou muito, perdeu os bens, mas ele teve a ousadia. E depois ele teve a humildade de retornar e ele ia pedir perdão. Não é? Então, esse é o mérito do irmão mais novo, não é? Agora, depois nós temos
o irmão mais velho que tem essa postura mais assim enrijecida, endurecida, não é? De achar que ele está certo. Ele ficou ao lado do pai e o pai não permitiu que ele fizesse uma festa com os seus amigos. E aí a gente vê como ele estava, na verdade, perto do pai, mas de uma certa forma longe do pai. Não é? Então, é para nós refletirmos e verificarmos com muito carinho a figura desse pai, que é o nosso pai, não é? Cheio de compaixão, cheio de sentimentos fraternos e cheio de acolhimento. E que nós possamos, não é, trazer para nós esses sentimentos desse pai, não é? E conseguirmos fazer uma união desses filhos, não é? Que na verdade os dois foram ingratos, um pelo desapego dos bens demais, pródigo, e o outro pela avareza, não é? Segurou os bens, não é? Então há uma passagem que diz que nos céus há mais amor, há mais compreensão por um pecador que se arrepende do que por uma pessoa que se considera totalmente certa e que não tem nada para arrepender. Não é? E há uma outra reflexão que eu acho muito apropriada, que está numa das cartas de Paulo, e que eu acho que realmente é a lição que deve ficar para nós, que nós muitas vezes, quando as pessoas próximas a nós estão sofrendo, estão em situação difícil, nós temos logo um acolhimento com elas. Mas nós não temos, às vezes, quando essas pessoas estão numa situação maravilhosa, felizes, em sucesso, e nós não conseguimos participar dessa alegria, dessa ascensão dos irmãos próximos a nós. Que nós sejamos iluminados, principalmente pela figura desse Pai, que é só acolhimento, e que nós possamos realmente participar e acolher a alegria dos nossos irmãos. Graças a Deus.